Glórias a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a sua vinda aqui hoje. Sabemos que nesses dias em que a palavra tem se cumprido, em que a palavra de Deus tem cumprido aquilo que nela foi revelado, a gente sabe que muitos já deixaram e muitos outros ainda deixarão de congregar. Como Paulo bem disse, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. E quando a gente vê a igreja, quando a gente vê os irmãos na igreja, quando a gente vê o povo na igreja, a gente se alegra, a gente se anima, porque a gente percebe que ainda tem aqueles que estão decididos a congregar, decididos a fazer parte do corpo, decididos a fazer parte do reino, decididos a fazer parte desse grande organismo vivo que é a igreja de Cristo na terra, que é a igreja do Senhor, não formada por um, mas formada por centenas, por milhares, em diversas cidades, países e igrejas diferentes, mas que formam esse corpo que possui apenas um cabeça, que é Jesus Cristo. E é nesse corpo que nós temos que estar. Amém? É nesse corpo que nós temos que estar. Não deixar de congregar, não deixar de estar no corpo de Cristo, não deixar de participar do corpo de Cristo. Glória a Deus. Então, louvado a Deus pela sua vida. Louvado seja Deus pela sua vida, por você ser aquele que decidiu congregar, que não deixou de congregar, como é costume de alguns, como muitos têm feito nos últimos dias, ao redor do mundo todo. 1 Timóteo, no capítulo de número 2, amém? Você pode orar comigo e dizer assim: Senhor Jesus, que a tua palavra venha falar comigo, venha tocar meu coração, edificar a minha vida, que a tua palavra venha me exortar, me corrigir, me fortalecer, me abençoar, em nome de Jesus. No versículo 1, capítulo 2, antes de tudo, exorto, pois, exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Você pode repetir: em favor de todos os homens. Amém? Exorto vocês que se use a prática, não apenas ter o conhecimento. A Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele está pecando. Se sabemos qual é a nossa obrigação, se sabemos o que temos que fazer e não fazemos, estamos pecando diante disso. Eu vou dizer uma coisa, e talvez você me critique, me julgue pelo que eu vou dizer. Talvez você não entenda o que eu vou falar, mas eu vou falar assim mesmo. Antes melhor fosse você nunca ter conhecido o Evangelho na tua vida, porque você não poderia ser cobrado. Porque uma vez que você conheceu e não pratica, é pior para você. Entende? Portanto, isso está escrito na palavra.
que eu acabei de dizer para vocês. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, ele está pecando. O próprio Jesus, se não me engano, disse: não sejais apenas ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Não se apenas aquele que ouve, que tem o conhecimento, que sabe, mas que pratica. Na parábola dos 2 fundamentos, fala do homem que edifica a casa na areia e também fala daquele que edifica a casa na rocha. O que edifica a casa na rocha é o que ouve a palavra e o que pratica a palavra. Portanto, nada pode derrubá-lo, porque ele está alicerçado em Cristo Jesus. Ele conhece a palavra, ele vive a palavra, ele pratica a palavra. Diferente daquele que edificou a casa na areia, ele até conhece a palavra, mas ele não pratica a palavra, e por não praticar, a vida dele não tem base, não tem estrutura, não tem alicerce, e portanto, ele não é alguém estruturado, firme em Jesus. Isso faz com que ele seja alguém facilmente derrubado. Então eu disse e digo de novo: talvez melhor você nunca ter conhecido a palavra, porque uma vez que você passou a conhecer e você se abstém disso, você se nega a viver aquilo que você escutou, que foi pregado para você, ensinado para você. Uma vez que você se abstém das suas responsabilidades, das suas obrigações, que você se recusa a praticar e a viver aquilo que uma vez outrora foi lhe pregado, aquilo que uma vez outrora lhe foi pregado, você está pecando, por não fazer, por não praticar, por não obedecer. Por quê, pastor? Eu te digo mais uma: porque a Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância. Deus nos perdoa por aquilo que não sabemos, mas Deus não pode te perdoar por algo que você aprendeu, que você sabe, que lhe foi falado, e você simplesmente se negou a viver, a praticar aquilo que lhe foi ensinado outrora dentro da palavra de Deus. Você está entendendo? E aqui o que Paulo está dizendo, a recomendação de Paulo: eu exorto vocês para que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graça. Ações de graça quer dizer atitudes de graça, atitudes de bondade, de misericórdia, em favor de todos os homens. E quando diz aqui em favor de todos os homens, não é homem do gênero, de cunho masculino, é homem de humanidade, de ser humano. Eu exorto vocês que se use a prática de súplicas, orações, intercessões em favor de todos os homens. Não sei se você está compreendendo isso, mas aquela pessoa que caiu na fé, que falhou na fé, que se afastou, que esmoreceu, você criticar, atacar, denegrir, difamar, não vai ajudar ela em nada. Mas você interceder por ela, orar por ela, levantar ações, atitudes de graça em favor da vida dela, isso sim vai ajudá-la. Isso sim vai trazer o bem para a vida dela. Você está entendendo? Você criticar uma pessoa porque ela caiu, você atacar uma pessoa porque ela pecou, você atacar uma pessoa porque ela se afastou, porque ela escandalizou, porque ela trouxe escândalo para a obra, você criticar, atacar uma pessoa porque ela saiu da presença de Deus, porque ela saiu dos caminhos de Deus, isso não te ajuda e também não ajuda ela em nada. É por isso que muitas vezes as pessoas elas vêm para a igreja e elas não conseguem sentir o Espírito Santo, elas não conseguem sentir a presença de Deus, parece um poste, uma estátua
congelada, petrificada, um coração duro de pedra. Porque ao invés de levantar ações de graça, a prática de orações e súplicas e intercessões em favor de todos os homens, ela levanta críticas, acusações, ataques, e isso vai tornando ela uma pessoa cada vez mais dura. Isso vai tornando ela uma pessoa cada vez mais fechada. Fechada para as pessoas, fechada para o mundo, fechada para a sociedade, fechada para Deus. Alguém inalcançável pelo Senhor Jesus, que não pode ser alcançado por causa do coração duro. E você sabe que a semente é lançada em solo rochoso, em solo espinhoso, na beira do caminho, como também em boa terra. E como a gente está falando aqui de coração duro, de dura cerviz, a semente que cai na dura terra, cai sobre as rochas, sobre a pedra, ela não consegue fecundar, ela não consegue criar raízes. E muitas das vezes é assim. Deus quer alcançar você, Deus quer chegar até você, mas por causa do duro coração, da dura cerviz, de acusar pessoas, de criticar pessoas, de denegrir a imagem de pessoas, de se levantar uns contra os outros, isso impossibilita o Senhor de chegar até você, porque isso tornou você alguém duro. Isso tornou você, fez de você uma pessoa de coração duro. Então o texto está dizendo, para praticarmos súplicas, suplicarmos a Deus uns pelos outros, orarmos a Deus uns pelos outros, intercedermos. Aquela pessoa que um dia fez mal para você, você tem intercedido por ela? Você tem orado por ela? Aquela pessoa que um dia te prejudicou, riu de você, zombou de você, fez graça de você, você tem intercedido por ela? Você tem orado por ela? Quer dizer, quando foi a última vez que você intercedeu por alguém? Muitas das vezes a pessoa ela está pensando assim: eu não tenho orado nem por mim, que dirá orar pelos outros. Não tenho intercedido nem por mim, que dirá interceder pelos outros. Eu não tenho buscado nem por mim, que dirá buscar pelos outros. Eu não tenho buscado nem por mim. E o pior é que às vezes a gente se dá o direito de querer julgar, atacar, acusar, criticar, quando muitas das vezes nós estamos até mesmo talvez piores do que aquela pessoa. Já ouviu o ditado que é o sujo falando do mal lavado? Muitas das vezes a gente critica alguém, acusa alguém, fala mal de alguém, por causa do que fez, por causa do que faz, por causa dos escândalos, por se afastar de Deus, por estar dentro da igreja escandalizando a obra. Mas de repente, eu não estou tão melhor assim que aquela pessoa. De repente eu não estou fazendo algo tão bem assim. De repente eu estou no mesmo nível que ela. É como alguém que quer tirar a ferpa do olho do outro, mas ela também está com uma ferpa no seu olho. Então quer dizer, a palavra não fala isso. A gente vai na internet hoje, a gente vai na televisão hoje, e é um pastor atacando o outro, é uma igreja atacando a outra, é um denegrindo o outro, é um perseguindo o outro, é um falando mal do outro. Mas se eu tenho algo contra você, a minha obrigação é orar por você. Se você tem algo contra mim, a sua obrigação é orar por mim, é interceder por mim. Aquele seu vizinho que um dia te fez mal, aquele seu vizinho que um dia te prejudicou, aquele seu familiar que um dia fez mal para você, falou mal de você, você tem orado, intercedido pela vida dele, porque é disso que ele está precisando.
Porque de pessoas para atacar, pessoas para julgar, pessoas para criticar, pessoas para difamar, já tenho bastante. E não precisamos de mais pessoas assim. Precisamos de pessoas que vão levantar mãos santas em todos os lugares. Precisamos de pessoas que vão interceder umas pelas outras. Precisamos de pessoas que não vão chegar para a outra para atacá-la, para criticá-la, mas para estender a mão, para chegar até ela e dizer: irmã, eu quero te ajudar, eu estou do seu lado, o que você está passando? O que eu posso fazer por você? O que você está precisando? De repente eu posso te ajudar. Pastor, e se a pessoa não quiser? Tudo bem, mas você fez sua parte. Como disse Jesus: ao chegar numa cidade, se não vos receberem, sacuda até o pó dos vossos pés e se retire daquela cidade. Mas a sua parte você fez. Ah, pastor, eu não vou chegar até aquela pessoa. Mas é sua obrigação interceder por ela. É sua obrigação orar por ela. Quantas pessoas você já falou mal dela pelas costas? Quantas as vezes talvez você falou mal de mim pelas costas? Quantas as vezes você falou mal de alguém, ou alguém falou mal de você pelas costas? E de que isso te ajudou? Aonde isso te levou? E como isso pode ajudar aquela pessoa? Mas eu tenho certeza que se você tirar um minuto do seu tempo para interceder por ela, para orar por ela, para pedir a Deus pela vida dela, isso sim vai fazer a diferença. Isso sim vai ajudá-la. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. A oração de um justo tem poder. E às vezes a gente acha que está ajudando ao criticar, ao apontar o dedo, falar mal, mas não está. Mas não está. Você está entendendo? E a Bíblia manda orar por todos os homens, em favor de todos os homens. Então, se é hétero, se é homossexual, se é travesti, se é negro, se é branco, se é rico, se é pobre, se é evangélico, se é católico, se é espírito, se é espírita, se é muçulmano, se é candomblessista, se é umbandista, seja lá o que for, a minha obrigação é orar por todos. Por todos. Não importa se é de qual igreja, de qual religião, de qual denominação, a nossa obrigação é orar por todos. Levantar a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Em favor de todas as pessoas. E não importa o que a pessoa fez. É engraçado, às vezes a gente consegue de uma forma muito fácil criticar e acusar e atacar alguém por causa do que ela fez. E eu fico pensando: meu Deus, o Senhor olhar o que a gente fez. Às vezes é muito fácil a gente criticar alguém porque ela escandalizou, porque ela caiu. A irmãzinha que caiu não está precisando que você ataque ela. A irmãzinha que caiu, que está no pecado, no erro, na prostituição, no adultério, não está precisando de você atacar ela, não está precisando de você atingir a imagem dela, não está precisando de você para poder falar mal dela pelas costas. Ela está precisando que você ore por ela. E você orando, amém. Se ela não fizer a parte dela, aí já é com ela, mas você está fazendo a sua obrigação. A irmãzinha que caiu, que está no pecado, que está vivendo na mentira, escondendo, como se estivesse no esconderijo, só que Deus sabe ver de todas as coisas. A gente pode esconder de todo mundo, mas não esconde dele. E não há nada em oculto que não seja revelado. Uma hora a verdade vem à tona. Uma hora tudo vai ser mostrado, vai ser esclarecido. Não há nada que seja feito no escuro que não venha resplandecer sobre a luz. É só jogar um pouquinho de luz e tudo vai ser revelado, porque nada pode ficar encoberto aos olhos do Senhor. Mas aquela irmãzinha que saiu do culto e já foi para bagunça, para farra,
O irmãozinho que antes de vir para o culto já estava no pecado, na carne, fazendo aquilo que não devia estar fazendo aquilo que não é agradável aos olhos do Senhor. Ele não precisa que você fale mal dele, que você critique e julgue ele. Ele precisa que você ajude ele em oração, que você chegue para ele e fale: irmão, eu estou sentindo que você deu uma afastada. Irmão, tem tempo que você não vai na igreja, eu quero te ajudar. O que está acontecendo? Conta comigo. Você está entendendo? O papel do cristão é esse. O papel do cristão é prestar o apoio espiritual, a ajuda espiritual. O papel do cristão é servir de instrumento na mão de Deus para apoiar o que está precisando. Eu tenho certeza que tem gente aqui agora que alguém já falou mal de você pelas costas, ou fez mal para você, ou em algum momento prejudicou você. Sim ou não? Sim ou não? Ore por essa pessoa. Pede a Deus para abençoar a vida dela. Pede a Deus para guardar ela. Pede a Deus para dar vitória para ela. Pastor, é difícil a gente orar por aqueles que nos perseguem. É difícil a gente orar por aqueles que nos fazem mal. Mas é a sua obrigação, é essa. O seu papel é exatamente esse. E aí no versículo 2 diz assim, no versículo 1, né? Exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. O que a Bíblia está dizendo aí? O que a Bíblia está dizendo aí? Para que nós venhamos orar e interceder pelas autoridades. Amém? Quem são as autoridades? Quem são as autoridades? Vamos lá, gente. Quem são as autoridades? Prefeitos, vereadores, presidentes, juízes, promotores, ministros. A Bíblia manda orar pelas autoridades. O que a gente mais vê nos dias de hoje é pastor se envolvendo em política, pastor se envolvendo em política, a igreja se envolvendo em política e atacando as autoridades e julgando as autoridades. E a Bíblia me manda orar por elas. Imagina se todos os cristãos que atacam, que criticam Alexandre de Moraes fossem orar por ele. Imagina se todos os cristãos que criticam, que atacam o Lula ou o Bolsonaro fossem orar por eles. Você está entendendo onde eu quero chegar? Quem está entendendo? A nossa obrigação como cristãos é orar pelas autoridades. Como eu acabei de dizer, se eu tenho um problema com alguém, eu expor isso. Não vai ajudar, não vai resolver, mas eu orar em relação a isso sim. Amém? Você está entendendo, sim ou não? E com relação a orar pelas autoridades, com relação a orar por aqueles investidos de autoridade, pelos reis, com relação a orar por todos os homens, interceder, praticar súplica, no versículo 3 diz que isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Olha o que o texto está dizendo:
Com relação a orarmos pelas autoridades, a Bíblia diz que isso é bom. Você está entendendo? Isso é bom e aceitável diante de Deus. Você está entendendo? Sim ou não? E se eu estou orando pela pessoa e ela não quer fazer a parte dela? Há mais ou menos uns 9 anos atrás, uma pessoa disse para mim assim, que a gente não tem que se preocupar com fruto podre, porque fruto podre, ele cai sozinho. É como a manga no pé, o abacate no pé, quando amadurece, quando apodrece, ele cai. Se eu estou orando pela pessoa, se eu estou intercedendo pela pessoa, mas ela não quer fazer a parte dela, tudo bem. Fruto podre cai sozinho, uma hora ele vai cair sozinho por conta própria. Você está entendendo? E eu não preciso sujar as minhas mãos, como Pilatos disse, eu lavo as minhas mãos para o que vocês estão querendo fazer, para o que vocês estão fazendo. Eu não preciso sujar as minhas mãos. Eu não preciso me levantar contra alguém, criticar alguém, atacar alguém ou falar mal de alguém. Eu vou interceder e orar por essa pessoa. Se ela se converter, bem está. Se ela não se converter, ela é um fruto podre que vai cair sozinho. Na hora certa, ela mesma vai se estripar sozinha. Compreende isso? É aceitável, o texto está dizendo no versículo 3, é aceitável, é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que oremos por todos os homens. Então, de que adianta as minhas implicações em relação a alguém? De que adianta as minhas críticas em relação a alguém? Você não gosta de mim? Ora para mim. Ora para mim. Tem um monte de gente que já me fez mal, eu oro por elas. Tem um monte de gente que não gosta de mim, eu oro por elas. Tem um monte de gente que eu também não gosto delas, eu oro por elas também. Você está entendendo? Ore por elas. Ore por elas. Você está compreendendo? Levante intercessões pela vida dela. Levante um clamor pela vida dela. Levante um clamor pela vida dele. O irmãozinho que está ali fraco na fé, quase desviando, mais para lá do que para cá. Parece crente Raimundo. Conhece crente Raimundo? Quem conhece crente Raimundo aí? Vocês não conhecem crente Raimundo? Meu Deus do céu, vocês são crente não. O crente Raimundo é aquele um pé na igreja, um pé no mundo. Uma hora na igreja, uma hora no mundo. Uma hora na igreja, outra hora no barzinho. Uma hora na igreja, outra hora tomando cerveja. Uma hora na igreja. Não vou nem falar mais. Você já entendeu? Crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Eu vou orar pelo crente Raimundo. Eu vou interceder pelo crente Raimundo. O irmãozinho que está dentro da igreja, vivendo no pecado, amaziado, está amigado, não casa, não sai do pecado, não se conserta, vive nessa vida errada. Eu vou orar pelo irmão. Eu vou interceder pelos irmãos. Você está entendendo? Irmãos, a gente não precisa ser aqueles que vão criticar. A gente não precisa ser aqueles que vão atacar. A gente não precisa ser aqueles que vai julgar que é tudo ferro e fogo, é tudo 880. A gente não precisa ser aqueles, sabe, aqueles crentes que tudo é atacar, que tudo, sabe, é ali a ferro e fogo, que é olho por olho, que é dente por dente.
Cadê o amor de Deus na tua vida? Cadê o amor de Cristo em você? Para acolher o pecador, para acolher o que está caído, para estender a mão para o que está fraco, para chegar para aquele que está desviado e afastado e falar para ele assim: irmão, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou aqui, eu quero te ajudar, eu vou orar por você, conta comigo. E nós temos nos tornado cristãos que nós mesmos temos afastado o mundo lá de fora cada vez mais de Deus, ao invés de aproximarmos eles de Deus. Ao invés de trazermos eles mais para perto do Senhor, nós temos levado eles mais para longe ainda do Senhor. Porque é só crítica e ataque. E sempre apontando o dedo e tacando pedra. Isso não é aceitável para o Senhor, isso não é bom para o Senhor. Bom para o Senhor e aceitável pelo Senhor é orarmos, intercedermos, levantarmos súplicas, ações de graça por todos os homens. Não importa o que fez ou o que faz, eu vou interceder por ele. E como eu disse, se converter, bem está. E se não se converter, eu fiz a minha parte. Você está entendendo? Mas nós temos essa obrigação como cristãos. Você tem essa obrigação como cristão. E de aceitar ajuda também. Quando você for o caído. Quando você for aquele que está no chão. Quando você for aquele que está causando escândalo. De aceitar ajuda. De reconhecer que você não está bem, que você não está legal, que você está frio, que você se afastou, que você desanimou, que você virou um zumbi evangélico e que você precisa de ajuda, que o seu coração endureceu e você quer apoio, você quer apoio espiritual. Você quer ajuda espiritual. E por que isso? Porque a Bíblia manda orarmos, intercedermos por todos os homens. Por quê? Pelo traficante, pelo drogado, pela prostituta, pelo mercenário, pelo alcoólatra, pelo cachaceiro, pelo gigolô, pelo travesti, pelo homossexual. Por que a Bíblia me manda orar por todos? Versículo 4. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, a qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é a vontade de Deus? Versículo 4. Que todos os homens sejam salvos. Foi para isso que Cristo Jesus se manifestou, para que todos os homens sejam salvos. É claro, para sermos salvos, entra aquela regra de João capítulo 3. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem essa regra. Amém? Mas a vontade dele é que todos sejam salvos. A vontade dele é salvar você, a vontade dele é salvar a sua casa, a vontade dele é salvar a sua família, a vontade dele é salvar os seus vizinhos. E eu digo para você uma coisa: o mundo é uma roda gigante. O mundo dá voltas. Aquela pessoa que a gente tanto critica, aquela pessoa que a gente tanto ataca, aquela pessoa de quem às vezes a gente fala tanto mal, pode ser que amanhã ela esteja mais firme com Deus do que eu, e de repente eu que tanto critiquei, ataquei, falei mal, de repente esteja desviado, afastado dos caminhos de Deus. É assim que acontece na maioria das vezes com muita gente que banca muita santidade, perfeição, e que se acha melhor do que os outros, se acha tão perfeitinho, tão certinho, e daqui a pouco, irmão, está mais sujo do que pau de galinheiro. E aqueles que eles tanto perseguiram, criticaram e falaram mal, de repente estão firmes. Você está entendendo?
O desejo do Senhor é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 5: porquanto há um só Deus. Você pode repetir? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, a qual a si mesmo se deu por resgate de todos. A si mesmo se deu por resgate de todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Por isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Diga a glória a Deus. Olha o que Paulo diz aí: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, Filho de Deus, homem. Como assim mediador? É o que faz o contato, é o que une. Você só chega a Deus por meio de Jesus. Você só chega a Deus por meio de Jesus Cristo. Eu quero ler uma coisa para você. Eu vou ler o mesmo texto para você, só que em outra Bíblia. Eu vou te dizer qual Bíblia é essa. O mesmo texto, pois, versículo 1: antes de mais nada, escute. Antes de mais nada, eu te recomendo que se façam pedidos, súplicas, orações e ações de graças por todos, pelos reis e pelos que estão no poder, para que possamos levar uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. Isso é uma coisa boa e agrada a Deus, o nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Versículo 5: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou como resgate por todos. Este é o testemunho que Ele nos deu nos tempos estabelecidos. Sabe onde eu acabei de ler isso aqui? Na Bíblia Católica, versão Aparecida. Na Bíblia Católica, versão Aparecida, onde eu acabei de ler para você, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não é Rafael, não é Aparecida, não é Maria, não é João, não é Expedito, não é nenhum outro. Não é Igreja Batista ou Igreja Assembleia, ou Igreja Deus e Amor, ou Igreja Católica, ou Igreja Adventista, ou Igreja Cristã do Brasil, ou Igreja Deus e Amor. Você só chega até Deus por meio de Jesus Cristo. Há um só mediador. Não tem nenhum outro que faz a ponte entre você e Deus, a não ser Jesus. E se Jesus é o mediador, ou intermediador entre Deus e os homens, se Ele é a ponte, a gente sabe que Ele foi crucificado, posto na cruz do Calvário. E quando Jesus é posto na cruz do Calvário, é exatamente isso que Ele está fazendo. Porque você tem os homens, você tem Jesus Cristo e você tem Deus. E quando Jesus é posto na cruz do Calvário, aquele que viveu como Deus, mas abriu mão da glória que lhe estava proposta, para se fazer homem, nascer de uma mulher, e viver entre nós como pecador, e ser levado à crucificação como um maldito. Ele, quando é posto na cruz, metade homem, metade Deus, ele faz o contato, a ponte, a ligação entre você e Deus. Somente Jesus poderia criar essa conexão entre você e os céus. Somente Jesus poderia criar essa ponte, essa conexão entre você e Deus. Nenhum outro poderia assumir o lugar dele na cruz do Calvário. Porque somente aquele que viveu como Deus e viveu como homem podia ou poderia ter conectado o homem a Deus, e em nenhum outro nós temos essa conexão. Ninguém, nenhum santo, nenhuma imagem, nenhum outro Deus
Deus, se é que existe algum outro, e a gente sabe que não. Pode existir na cabeça dos homens, na mente das pessoas, mas verdadeiro, fiel, salvador, libertador, transformador, El Shaddai, somente há um, Jesus Cristo, Filho de Deus, e não tem nenhum outro. E como a Bíblia está dizendo, que Ele se deu por resgate de todos. Ele se deu pelo resgate de todos. De todos. Porque só Ele poderia ter sido crucificado. Porque nenhum outro poderia ter sido colocado no lugar dele na cruz do Calvário. Porque nenhum outro viveu como Deus e também viveu como homem. Só quem esteve dos dois lados poderia unir os dois lados. Só quem foi Deus e só quem foi homem poderia ligar um lado ao outro. Ele morreu pelo nosso resgate, pelo resgate de todos. Imagine todos nós numa ilha, e nós estamos morrendo naquela ilha. Imagine todas as pessoas no mundo numa ilha deserta, e nós estamos morrendo naquela ilha, e nós precisamos sair daquela ilha. Nós precisamos de uma ponte que nos permita sair daquela ilha. Jesus foi essa ponte que nos deu acesso para que pudéssemos sair daquela ilha. Eu posso ficar nela e morrer e perder aquilo que foi por mim conquistado, aquilo que para mim e por nós foi conquistado, ou eu posso sair dela. Jesus está te convidando hoje para através dele chegar até Deus. Jesus está te convidando hoje para aceitar o acesso, a ponte, a passagem que ele te fornece, que ele te oferece, para você poder ser salvo. Jesus está te dando essa chance, essa oportunidade agora, para resgatar você. Talvez você é aquela pessoa que ainda está lá naquela ilhazinha, que precisa ser resgatado. Jesus é o seu resgate. Jesus quer te resgatar e quer te tirar da solidão e do vazio que você está. A energia que chega na sua casa vem por meio do poste. Se você corta aquele fio, a energia não vai chegar mais na tua casa. De um lado você tem a rede elétrica, do outro lado você tem a sua casa. E você tem um fio que vai ligar a sua casa até a rede elétrica. Se você cortar aquele fio, você vai ficar sem energia na tua casa. A energia que você usa para usar o chuveiro elétrico, para usar a panela de arroz, a panela de feijão, a panela de batata, a panela de pão de queijo. Tem panela elétrica para tudo agora, né? A energia que você usa para passar a sua roupa. Se você cortar esse fio, você não vai ter mais a energia que você precisa dentro da sua casa. Você não vai ter mais luz. O que eu quero dizer para você é que sem Jesus, você não vai ter mais luz. Você vai ficar na escuridão. E talvez você não percebeu, mas com o passar do tempo, de repente a sua luz está ficando cada vez mais fraca. Com o passar do tempo, de repente a sua luz, ela vai pouco a pouco se apagando cada vez mais. Porque aquele fiozinho que está te ligando lá, ele está se rompendo. E você precisa urgentemente se reconectar com o Senhor, antes que seja tarde. Antes que você não tenha mais oportunidade, antes que você não tenha mais chance. Você precisa usar essa ligação que você tem com Deus hoje, por meio de Jesus Cristo. Porque só assim você vai poder ser salvo. Só assim você vai se salvar. Não existe salvação em nenhum outro. E não existe salvação em mais ninguém. O texto que eu li para você está na Bíblia da Igreja Católica.
na versão de Aparecida. E por que que isso não é pregado? Porque foi escolhido não ser pregado. Porque foi escolhido não ser ensinado. E as pessoas também escolheram não querer aprender. Por isso elas preferem continuar na sua ignorância, cegas espiritualmente. Mas não tem outro Salvador. E não tem uma igreja que salva. Pastor, se não tem uma igreja que salva, o que nós estamos fazendo na igreja? Eu já te ensinei isso, vou ter que te ensinar de novo. A igreja é onde você congrega. É o corpo de Cristo se unindo. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Assembleianos, batistas, todos nós fazemos parte do mesmo corpo. É uma só igreja. E nós não podemos deixar de congregar, de fazer parte desse corpo, de estar unido com o Senhor Jesus, de estar ligado ao Senhor Jesus. E uma vez ligado a Jesus, estamos também ligados a Deus por meio da cruz. Amém. Fique de pé em nome de Jesus, por favor.